Então, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos continuar de onde nós fomos interrompidos, né? A gente estava falando sobre as fontes indiretas do direito. E o que eu quero dizer com fontes indiretas do direito, né? Nós estamos falando dessas manifestações decorrentes ou dependentes. Já tínhamos falado da doutrina, explicando a sua relação de dependência com a lei, e também já tínhamos falado sobre jurisprudência, explicando também a sua relação de dependência com a lei. A Adila está dizendo que está baixo o som. Na verdade, Adila, é a mesma configuração que estava antes de nós sermos derrubados. Exatamente a mesma configuração. Verifique, verifique aí se por acaso não tem como vocês aumentarem o volume de vocês, porque é exatamente a mesma configuração que eu estava usando antes. Daí só me mantenham informado, por favor. E aí agora nós vamos conversar sobre as súmulas como fonte do direito. Ok. Quando nós fomos interrompidos, né, eu já tinha passado e relembrado você sobre o conceito de súmula. Então nós temos uma cadeia de formação. A súmula representa essa última forma do judiciário se manifestar. Devemos lembrar que quem faz as súmulas, quem edita as súmulas é o Poder Judiciário. Os tribunais. Também não existe súmula em primeiro grau. As súmulas, elas são exclusivas dos tribunais. Então, nós temos inicialmente uma decisão isolada, esse processo ou essa discussão chega ao tribunal, o tribunal começa a decidir sobre isso, até chegar um momento em que a multiplicidade de ações parecidas, né, fazem com que o tribunal comece a unificar o seu entendimento, a julgar da mesma maneira esses casos parecidos. Isso vai formar a chamada jurisprudência. Então, jurisprudência é esse conjunto de decisões dos tribunais no mesmo sentido sobre o mesmo assunto. Nós estamos falando de um entendimento, né? Após a jurisprudência estar formada, o tribunal tem a possibilidade de produzir uma súmula, que é um texto resumido, normalmente bem pequeno, como se fosse um artigo de lei, e nesse texto resumido ele vai expor o entendimento do tribunal. Então, nós demos o exemplo na aula anterior sobre a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações cliente-banco, que houve um entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, dizendo que deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor nas relações cliente-banco. Depois da jurisprudência ser formada, consolidada, o próprio STJ editou uma súmula. E nessa súmula ele dizia, de uma vez por todas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias. Então, a súmula é uma forma resumida do tribunal afirmar o seu entendimento. E quando ele edita a súmula, a intenção é que essa súmula vincule todos os demais tribunais que estão em um nível de hierarquia abaixo do tribunal que editou a súmula. Então, se o STJ faz uma súmula, a ideia é que todos os juízes estaduais e federais observem a súmula do STJ, porque a Justiça Federal e a Justiça Estadual se submetem ao STJ. Então, a súmula traz esse tipo de vinculação. Quando eu tenho uma súmula, por que ela é indireta? Porque ela é dependente. A súmula se baseia na lei. E, além disso, a gente até pode dizer que a súmula ela é duplamente indireta, apesar desse termo não existir. Por quê? Porque a súmula também está vinculada e dependente da jurisprudência, porque a súmula é um produto da própria jurisprudência. Então, a súmula ela se relaciona com a jurisprudência e também com a lei. Uma grande demonstração da sua natureza indireta, né? Então, nós temos como fonte direta lei e costume, e nós temos como fonte indireta doutrina, jurisprudência e súmula. Agora nós vamos, e aqui iniciando uma classificação nova, né? E de fato uma classificação mais utilizada, é a classificação ou a distinção de fontes do direito entre fontes materiais e formais. É uma classificação simples,
e que acaba sendo mais falada, mais comentada. Quando eu penso em fonte material, e falar em fonte material, ela também pode ser chamada de fonte real, termos diferentes para a mesma coisa. A fonte material, ela se relaciona à origem do direito. Aqui nós temos o porquê. O que fez com que aquela norma fosse produzida? Então, a fonte material, ela significa ou se refere aos elementos que resultaram na produção da norma, às circunstâncias, aos acontecimentos que geraram a norma jurídica. Então, esses acontecimentos podem ser culturais, podem ser históricos, podem ser sociais. Se eu pensar, fazendo uma aplicação bastante atual dessa lógica, nós temos hoje todo o benefício, né, benefício previdenciário ou assistencial, ele tem que ser criado por lei. Tanto é verdade que nós tivemos ano passado ano passado não, esse ano, né, a figura da reforma da Previdência. Não me lembro quando que isso aconteceu. Por quê? Porque justamente é uma lei que vai estabelecer como que a Previdência funciona. Quais são os seus critérios, qual é o cálculo do benefício, qual é a idade para sua concessão, enfim, as regras são sempre fixadas por legislação. Diante do momento, né, um momento de pandemia, um momento bastante delicado, entendeu-se que era necessário a criação de um benefício específico, o chamado benefício emergencial, que é esse que várias pessoas estão recebendo, que é de R$ 600 ou 1.200, né? Tem alguns casos que é 1.200 o valor do benefício. Ele foi criado por lei. Mas qual é a fonte material desse benefício? É a razão pela qual ele foi criado. Ele foi criado diante de uma epidemia que gerou uma consequência social, econômica muito séria na sociedade. Pessoas tiveram o seu trabalho prejudicado, pessoas que exerciam ou trabalhavam de maneira liberal não puderam continuar o seu trabalho. Imagine um vendedor autônomo ou um vendedor ambulante está completamente sem renda. Então, é um meio de alguma forma, minimizar as consequências da paralisação. Então, percebe? Quando eu falo em fonte material ou fonte real, isso nos ajuda a entender qual a realidade que eu tenho para justificar a produção daquela norma. Então, sempre a norma ela é produzida como resultado de alguma realidade, como resultado de alguma circunstância. Então, a lei de crimes hediondos, ela veio porque se entendeu, e essa é a fonte material, que alguns tipos criminais, né, que alguns crimes considerados mais graves, deveriam ser punidos com um pouco de rigor, com mais rigor. Então, aí se cria a chamada lei dos crimes hediondos. Se eu pego Lei Maria da Penha, apesar de termos uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso também é uma circunstância material, né? O Brasil foi obrigado a criar a Lei Maria da Penha, mas também não se ignora o contexto fático de que mulheres em relações familiares, elas são, em regra, mais vulneráveis ou mais suscetíveis à violência do que os homens. Então, que é, professor, isso é um absurdo, isso é machismo. Não, não é. É claro, todas as mulheres são vulneráveis em um relacionamento? É óbvio que não. Então, compartilhar com você isso de fato aconteceu. Estava eu em uma audiência, era uma briga de vizinhos. E briga mesmo, assim. Os dois quebrando o pau. E um não podia ver o outro na frente. Era um negócio feio de xingamentos e tal. E uma das coisas que a mulher alegava, que era uma mulher e o outro vizinho era um homem, era que ele ameaçava ela. E ele ameaçava ela e tal. E ele passou do ponto várias vezes e nisso ela tinha total razão. Mas de verdade não colava essa fala de que ela se sentia ameaçada por ele. Realmente não colava. Por duas razões óbvias, e por mais que possa parecer péssima a minha fala, mas é fático, né? Aquilo que aconteceu. O cara, um homem mais velho, raquítico e extremamente diminuto. Então, você pensa em um ser humaninho aí de 1,5 m, extremamente magro, e um senhor, quase um senhor. Aí você olha para a mulher,
Uma mulher alta, realmente alta, devia ter fácil seu 1,80 m. Uma mulher realmente grande, mas não grande no sentido de gorda, nada disso, mas é uma mulher grande mesmo. Em todos os aspectos, com voz grossa e tal, cheia de tatuagem, e não que eu tenha problema nenhum com tatuagem, mas me chamava a atenção uma tatuagem gigante do Corinthians no braço, né? E aí a gente já faz inúmeras conclusões com o devido respeito aos jovens corintianos que aqui se encontram, mas eu jamais poderia perder a oportunidade. E aí, assim, ela dizia, eu me sinto ameaçada por ele. Gente, ela levanta a voz, esse homem se mija. Porque é um negócio completamente contraditório esses dois. Então, numa situação dessa, imagine que eles convivessem em uma relação familiar. Jamais ela seria a parte frágil, porque ela dava um cacete nele com a maior facilidade do mundo. Mas quer dizer, então, que se a pessoa é mais fraca, ela não pode ameaçar a outra? Ela pode, mas daí ela precisa usar de outros artifícios. Se eu tenho uma diferença muito grande de força e de conformação física, a, a violência não vai ser puramente física, né? Eu preciso me utilizar de artifícios, como algum tipo de arma ou coisa do tipo, que não era o caso. O receio dela é que ele iria entrar na casa e ia bater nela, mas isso jamais ia acontecer. Aquele senhor não tinha nem condição de pular um muro, sabe? Então, assim, a gente percebe essas situações, mas via de regra, nós temos essa realidade de que nas relações familiares a posição da mulher muitas vezes é uma posição mais fragilizada em razão inclusive das exigências que são colocadas sobre ela. Então nós temos essa situação, nós temos essa realidade, né? Então isso também é uma fonte material. Diante dessa realidade constatada no ambiente social, e aliás, é, foi feito um levantamento até o ano passado que apontou que foi feito um estudo sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, né? Acho que eram 10 anos, não me lembro agora certinho, e se verificou que não houve uma redução na violência doméstica. Mas aí nós precisamos interpretar essa situação, porque não necessariamente por não ter havido uma diminuição numérica, significa que na prática não tenha diminuído a violência. Porque antes da Lei Maria da Penha, muitos casos de violência não eram noticiados. Não iam para a mulher não ia para a delegacia, tinha receio. A Lei Maria da Penha ela acabou dando voz para mulheres violentadas e não violentadas no sentido sexual, mas também podem ser violentadas no sentido sexual, mas acabou dando voz. Então, talvez, quando se tinha um índice de violência doméstica antes da Lei Maria da Penha, esse índice ele era mentiroso, porque ele escondia muitos casos por conta de pessoas que não iam denunciar. Com a Maria da Penha, aumentou o número de denúncias, isso é fato, aumentou significativamente. Quer dizer que as pessoas passaram a apanhar mais depois da Lei Maria da Penha? Não. Quer dizer só que as pessoas passaram a denunciar mais. É, e aí é um ponto importante que a gente tem que caminhar, né, para solucionar essa situação. E cada vez mais, ano passado nós tivemos uma alteração no Código de Processo Civil para beneficiar a mulher que sofre violência doméstica. No Código Civil, não tem nada a ver com questão penal. No Código de Processo Civil. Então, acaba se criando mecanismos de proteção para os vulneráveis. E isso é o contexto material, essas realidades, essas circunstâncias. Certo? Então, nós estamos falando de critérios culturais, políticos, podem ser religiosos ou não. Enfim, esses movimentos materiais que nós temos são chamados fontes materiais, esse porquê da criação da norma jurídica. E as fontes formais? Fontes formais, né? Quando eu falo em fonte formal, eu me refiro aos meios de expressão da norma jurídica. Pensa na palavra, eu sempre falo isso. Fonte formal se relaciona à forma. O que é forma? É a maneira como a norma se expressa. Qual é a formalidade? Qual é a forma que a norma aparece na vida social, na realidade social? Certo? Então, fonte formal se diz respeito à forma como a norma se expressa. Nós temos dois tipos de fontes formais. Nós temos as fontes formais estatais e nós temos as fontes formais não estatais. E aqui, pessoal, é uma distinção extremamente simples. Fonte formal estatal
é quando a norma jurídica é criada pelo Estado. Estatal porque é proveniente do Estado. Fonte formal não estatal é quando a norma jurídica, não vem do Estado. Não é produzida pelo Estado. Simples assim. Fonte estatal, produzida pelo Estado. Fonte não estatal, quando não produzida pelo Estado. Olha que coisa idiota. Extremamente simples. As fontes estatais, ou seja, aquelas que são produtos do Estado, elas se dividem em duas também, que são as fontes estatais legislativas e as fontes estatais jurisdicionais. E aqui, mais uma vez, o conceito é extremamente simples. Por quê? Porque fonte estatal legislativa é a norma criada pelo poder legislativo. E a fonte estatal, fonte formal estatal, jurisdicional, é a norma que é produzida pelo poder judiciário. Simples assim. Então, a gente chama de legislativa aquela que é criada pelo legislativo e nós chamamos de jurisdicional aquela que é criada pelo judiciário. Muito, muito simples. Então, nos exemplos que nós temos de fontes do direito, né? Então, fonte estatal, aquilo que o Estado cria. O Estado cria lei. O Estado cria jurisprudência e o Estado cria súmula. Só que a lei é fonte estatal legislativa, porque é o poder legislativo que cria a lei. Súmulas e jurisprudência são fontes formais estatais jurisdicionais, porque é o poder judiciário que forma jurisprudência e súmula. Não podemos nos esquecer que o artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, o executivo, o legislativo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. Esses três poderes, na sua esfera de atuação, representam o Estado. Então, fonte estatal, aquela que é proveniente do Estado, independente de onde, de qual setor do Estado. As legislativas são produtos do poder legislativo e as jurisdicionais são produtos do poder judiciário. Muito simples. E as fontes não estatais são aquelas que não são formadas pelo Estado. E quais são os exemplos que nós temos de fontes não estatais? Costume. Não é o Estado que cria costume, são as pessoas. Doutrina. Não é o Estado que cria doutrina, são as pessoas. E uma terceira fonte que nós ainda não tínhamos falado, que são os negócios jurídicos. Então, negócio jurídico também é fonte do direito. E aí, o que são negócios jurídicos, né? Não sei, você não deve ter estudado ainda, mas os negócios jurídicos, eles representam um instituto de direito civil regulamentado a partir do artigo 104 do Código Civil. Então, o negócio jurídico, ele é um instituto de direito civil regulamentado, previsto a partir do artigo 104 do Código Civil. Quando a gente fala de negócio jurídico, nós estamos falando de negociações mesmo, de ajustes, contratações realizadas entre pessoas. Um contrato de compra e venda é um exemplo de negócio jurídico. São os negócios realizados pelas pessoas. E por que a gente fala que o negócio jurídico é fonte do direito? Vamos pegar o exemplo do contrato. Existe um princípio, né? Um princípio contratual que você vai estudar em Direito Civil Contratos, vou escrever aqui para você no chat, que se chama Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda. O que significa Pacta Sunt Servanda? O contrato faz lei entre as partes, né? Então, o significado é o contrato faz lei entre as partes. Ok. Essa é uma regra absoluta? Por certo que não. Nenhuma regra no direito é absoluta. O Pacta Sunt Servanda, quando ele é criado na Idade Antiga, ele realmente tinha essa força de criar lei mesmo e obrigar as pessoas, independente de ser abusiva a sua previsão. Hoje, nós temos um Pacta Sunt Servanda no sentido de que o contrato tem que ser cumprido, mas ele também tem que respeitar a chamada função social. E essa função social é prevista no artigo 421 do Código Civil. Como assim? O contrato, por mais que as partes tenham liberdade de contratar, os envolvidos, né, ele não pode estabelecer questões, ele não pode fixar regras abusivas. Ele não pode colocar cláusulas abusivas, porque se houver cláusula abusiva,
eu posso rever essa cláusula no judiciário e, como consequência, o judiciário pode anular essa cláusula. Não necessariamente o contrato todo será anulado, mas essa cláusula abusiva pode ser anulada. Se eu vou ao Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 51, eu tenho várias situações que o artigo 51 me coloca de exemplos de abusividades, todas justificando uma revisão contratual. Então, claro que hoje o Pacta Sunt Servanda cria norma jurídica no sentido de estabelecer como que as partes devem agir no cumprimento do contrato, no cumprimento desse negócio, mas há uma limitação. Eu não posso estabelecer qualquer ônus de maneira absolutamente livre e desconectada com os outros elementos jurídicos, né? Existe uma questão de olhar para abusividades. Abusividades não são permitidas, certo? Então, o negócio jurídico também é fonte formal do direito. Formas como o direito se manifesta, a norma jurídica aparece. Agora a gente vai analisar uma por uma das principais fontes do direito que nós comentamos até então. A lei a lei é a fonte do direito por excelência. E isso é importante que você anote. Quando a gente pensa em fonte do direito mesmo, a lei é a principal fonte do direito que existe. É claramente a fonte do direito mais importante. Bom, nós temos acepções para a lei. Então, o termo lei, ele pode ser utilizado em vários sentidos. E nós temos 3 sentidos ou 3 acepções do termo lei. Nós não temos o costume de utilizar as 3. Nós temos o costume de fazer uso somente da acepção estrita ou técnica. Então, essa última concepção de lei, né, esse último sentido da lei é o sentido que nós usamos. Mas os outros existem. Então, a gente precisa ver. E isso é também muito tranquilo. O que é o sentido ou acepção amplíssima da lei? Então, quando eu quero entender lei de maneira amplíssima, eu estou dizendo que toda norma jurídica é lei. Para o sentido amplíssimo, lei é sinônimo de norma jurídica. E a gente já comentou que norma jurídica é qualquer regra estabelecida que, de alguma maneira, organiza a sociedade e orienta o seu comportamento. Então, para o sentido amplíssimo, lei é sinônimo de norma jurídica, ou seja, eu chamo de lei os costumes, eu chamo de lei a jurisprudência, eu chamo de lei a própria lei. Então, por sentido amplíssimo, lei é tudo. A gente não usa esse conceito, né? Mas existe. Para o sentido amplo, que é aqui o B, né, o segundo sentido, lei representa todas as normas jurídicas escritas. Então, ele vai fazendo restrições, né? Então, agora, para o sentido amplo, nós temos que lei são as normas jurídicas escritas. Então, aqui eu tiro do termo lei os costumes, mas mantenho a jurisprudência, mantenho as súmulas, porque elas são escritas. E aí nós chegamos ao sentido ou acepção estrita ou técnica. E aqui é a forma que nós mais utilizamos, né, o conceito de lei. Lei é a norma jurídica elaborada pelo legislativo. Então, lei é a norma criada pelo Poder Legislativo. Então, essa é a acepção mais utilizada do termo lei, sentido estrito ou técnico. Segunda fonte que nós vamos ver em espécie, né, os costumes. Né? Quando a gente pensa em costume, pessoal, nós estamos falando de uma regra criada espontaneamente pela consciência comum do povo. Destaquei para você essa identificação no material. Regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo. E essa regra de conduta, ela é observada de forma constante, ou seja, repetida, reiterada e uniforme. Não se tem grandes variações, é meio que unânime a maneira como esse costume é exercido. Isso é costume. E nós temos 3 espécies de costume. E aqui nós precisamos, e eu preciso que você preste atenção. Não é difícil, mas preste atenção. Primeira espécie de costume são os costumes secundum legem. Secundum legem significa segundo a lei, ok? Caso você queira anotar, secundum legem significa de acordo
com a lei. E aí? Nós vamos ter alguns casos em que a própria lei prevê a aplicação do costume, certo? Então, a gente tem costume secundum legem quando a lei prevê que o costume será aplicado ou que o costume poderá ser aplicado. Então, isso é costume secundum legem. Então, aqui nós temos um costume fonte do direito. Ah, professor, tem um exemplo para isso? Sim, nós temos um exemplo para isso. Peço que você abra, eu vou ter que abrir aqui para você, daí eu posto isso para você. O Código Civil. Abre o Código Civil aí. Deixa-me ver. Pegar aqui o Chrome. Código Civil. Código Civil, artigo 596. Então, deixa eu compartilhar com você essa tela. Novo compartilhamento, Código Civil. Beleza, apareceu aí para vocês o Código Civil. Olha, o artigo que eu comentei com vocês é o 596. Vamos entender isso. O 593 começa a falar sobre um contrato chamado contrato de prestação de serviço. Esse é o contrato que nós observamos, por exemplo, quando eu contrato um advogado, quando eu contrato alguém para carpir o meu terreno, ou quando eu contrato alguém para pintar o muro da minha casa. Aí nós temos uma prestação de serviço, né? E essa prestação de serviço, quando ela não for regida pela CLT, quando não for uma relação de trabalho, sim, Lucas, secundum legem é a mesma coisa que segundo a lei, é o que significa o termo secundum legem. Quando eu não tenho uma relação trabalhista, aí eu vou aplicar para a prestação de serviço as normas do Código Civil. E olha o que diz o artigo 596. Está aqui, vamos destacar para que você perceba. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes envolvidas, né, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. O que é isso? Quando as partes envolvidas na prestação de serviço, contratante e contratado, eles não estipularam um valor, tipo, isso não é tão comum hoje, mas acontece, vem aqui pintar minha casa, daí não passou preço. Ele veio e pintou porque você conhece a pessoa há tantos anos e você acha que a pessoa vai fazer um puta de um valor para você. Aí ela termina o serviço e te cobra um absurdo, e aí vocês não conseguem chegar num acordo sobre o valor. E isso chega no judiciário. Como que vai ser estabelecido e fixado o valor a ser pago? Pelo costume do lugar. O artigo 596, ele deixa clara a possibilidade de aplicar o costume para resolver um impasse, para resolver um problema. Isso é costume secundum legem, porque a lei prevê a aplicação do costume. Eu tive uma situação, participei de um processo em que se utilizou o costume para resolver, porque não é tão comum isso aparecer no judiciário. E a situação era o seguinte, um dono de uma fazenda não tinha colheitadeira, contratou uma pessoa para colher para ele. E essa pessoa iria com a colheitadeira dele realizar a colheita e ela seria paga em sacas de soja. Não seria pago em dinheiro, seria pago em sacas de soja. E aí qual que foi o combinado? Esse é o problema, eles combinaram de boca. E aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas não pode ser, o contrato não pode ser verbal? Pode. Por contrato ser válido, ele não precisa ser escrito. Mas qual é o problema do contrato verbal? O problema que nós temos é que se ele for descumprido, como que eu provo? Aí você vai me falar, pode ter testemunha, mas às vezes não tem testemunha. E era esse o caso. Eles fizeram um ajuste verbal de pagamento, então a cada alqueire colhido, isso representaria tantas sacas de soja, esse era o combinado, só que o problema é que chegou na hora de pagar, não se cumpriu o acordo. Um dizia que o combinado era tanto, o outro dizia que o combinado era tanto. Então, o dono da fazenda dizia que o combinado era, eu não me lembro agora, mas só para que você entenda, que o combinado era 5 sacas de soja por alqueire, e o dono da colheitadeira dizia que o combinado era 10 sacas de soja por alqueire. Uma diferença mais ou menos assim. E eles não chegaram no acordo. Consequência, isso foi parar no judiciário.
Isso gerou uma ação do dono da colheitadeira cobrando o dono da fazenda para que ele pagasse o serviço prestado, porque efetivamente foi colhido soja. Só que não tinha testemunha e cada um sustentava uma versão. É aquela história, para toda circunstância existem 3 versões. A das partes, de cada parte, né, uma e duas, e a versão verdadeira. Eles sabem o que foi contratado. Mas no processo, ficava a briga dos dois, cada um dizendo que era uma coisa. Como é que o juiz decidiu nesse caso? Chamou vários fazendeiros da região para serem ouvidos, e também proprietários de colheitadeiras. E a pergunta era, aqui na nossa região, na região onde está a fazenda do réu, qual que é o valor que se costuma pagar em saca de soja para a colheita? Aí imaginemos assim que tenha ficado, eu não me lembro, isso já faz um tempo, eles tenham falado assim, a média que se cobra aqui é 7 sacas por alqueire. O que o juiz fez? Aplicou o costume. Então, como não chegam em nenhum acordo as partes, e não tem como a gente ter certeza sobre qual foi o valor fixado e firmado, porque foi verbal e sem testemunha, a gente vai aplicar o costume. Então, vai ser pago 7 sacas de soja por alqueire, ponto final. Alguém saiu perdendo nessa história. Porque se tinha sido combinado 10, o cara da colheitadeira ficou puto, porque saiu perdendo. Agora, se tinha sido combinado 5, o cara da fazenda ficou puto porque ele saiu perdendo. Alguém se lascou nessa história. Mas nós estamos diante de um exemplo de aplicação do costume para resolver o problema, para resolver o conflito. Isso é costume secundum legem. Entendeu isso? Então, o costume secundum legem é a aplicação do costume prevista pela lei. Então, a lei prevê que, para casos específicos, o costume deve ser aplicado. Isso, secundum legem, significa de acordo com a lei ou segundo a lei, certo? Próxima regra que nós temos dentro dos costumes são os chamados costumes praeter legem. Costumes praeter legem. O que são costumes praeter legem? Costumes praeter legem são os costumes aplicados supletivamente, ok? Praeter legem são os costumes aplicados supletivamente. O que isso significa? Existe uma previsão de que, na ausência de lei, que é o que a gente chama de lacuna. Então, o que é lacuna para o direito? É quando eu não tenho lei para regulamentar aquele caso. Professor, mas isso acontece? Acontece, e não é pouco, não. Pensa comigo, jovem, a vida humana é tão complexa que é impossível o legislativo dar conta de produzir lei para prever todas as hipóteses da vida humana. Então, acontece de nós estarmos diante de uma situação que não tem lei. E se não tiver lei, o que o juiz faz? O juiz tem que julgar mesmo se não houver lei. E aí entra uma regra da LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. O que diz a LINDB no artigo 4º? Se a lei for omissa, ou seja, se não houver lei, deverá ser aplicado os costumes, a analogia ou os princípios gerais do direito. Então, aqui nós temos uma previsão na Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro que, se houver lacuna, se não houver lei para responder aquele caso concreto, é possível usar os costumes para, de alguma forma, dar resposta para aquele caso. O juiz pode aplicar os costumes diante da ausência de lei. Então, praeter legem, costumes praeter legem, eu estou me referindo ao costume aplicado na ausência de lei para regulamentar aquela situação. Vamos dar uma olhada aqui na LINDB. Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Aqui, artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Isso é costume praeter legem, o costume aplicado supletivamente para resolver um problema. O costume aplicado diante da inexistência de lei. Então, ele é uma resposta porque o juiz não pode se eximir da responsabilidade de julgar. Para a gente fechar a aula de hoje, e vamos concluir esse material amanhã, e aí começar uma matéria nova, costumes contra legem. Costumes contra legem são os costumes contrários à norma jurídica, contrários à lei, desculpe.
Costumes contra a legem significam costumes contrários à lei. Um exemplo que a gente observa de costume contra a legem é essa ideia de algumas cidades, né? Esse fato de que em alguns lugares é comum e é um costume a realização de rinhas, seja rinha de galos, seja rinha de cães. Para algumas sociedades isso é algo comum, isso é um costume, é um mecanismo de diversão, mas isso é contrário à lei. Isso se configura um crime. Então, nós estamos diante de um costume que é contrário à lei, costume contra a legem. Qual é o ponto importantíssimo que você tem que ter anotado? Costume contra a legem não é fonte do direito. Só é fonte do direito costume secundum legem e costume praeter legem. Costume contra a legem, costume que é contrário à lei, não é fonte do direito. Beleza? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Temos mais tempo e isso é muito bom para que a gente consiga desenvolver o conteúdo. Nos vemos amanhã. Tenham todos um bom dia. Se você tiver alguma dúvida, faça como o Lucas, pergunte. Não dá mais tempo de perguntar por aqui e manda no privado. Não tem a menor dificuldade de fazer isso, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Nós nos vemos amanhã.